A gente estava pincelando aqui sobre o superdiagnóstico e hiperdiagnóstico que está tendo atualmente nas crianças e também no que pode causar, no que pode gerar TEA e TDAH. Primeiro, o primeiro ponto que a gente estabeleceu é que são transtornos do neurodesenvolvimento. As pessoas nascem assim, com questões cerebrais na formação e na função do cérebro que trazem a elas esse transtorno. Elas têm esse diagnóstico. É um transtorno que elas nasceram dessa forma, não é adquirido. TDAH e TEA não é adquirido. A gente também falou que os impactos, os estímulos ambientais, a forma de viver da criança, do adolescente e do adulto, podem gerar até um diagnóstico equivocado. Eu acredito que você chegar numa criança, num adulto e de cara ali falar, eita, é autista, eita, é nível de suporte 2, eu acho muito precipitado, porque existem vários fatores que a gente vai falar daqui a pouco. Existe uma idade que eu me lembro, depois que eu ouvi falar sobre tempo, o pessoal dizia assim, não dá para fechar o diagnóstico antes de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Existe realmente. Pronto. Para o autismo, a gente pode ver até em bebês algumas características. Eu estava falando no carro agorinha para Ronaldo, dizendo o quê? Eu costumo fazer a avaliação neuropsicológica a partir dos 3 anos, mais ou menos. No entanto, intervenção a gente faz desde que a gente percebe. Porque a intervenção precoce, existindo ou não o diagnóstico, a gente está percebendo que existe algo em atraso ali. Por exemplo, um bebê que ele não consegue olhar para você e sorrir quando é aquele marco. Aos 2 meses e meio, mais ou menos, o bebê já começa a fazer o sorriso social. Se aquele bebê não faz, a gente já pode começar a intervir ali com alguma orientação profissional. Por quê? Porque independente dele ter o diagnóstico... 2 meses e meio. É a época que a criança começa a reagir com... Isso, com sorriso social. Por quê? Porque a visão dela começa a ficar mais clara. Às vezes que bebezinho de poucos dias, ele não sorri, ele só... É o reflexo. É, e a gente fica tudo assim, ai, tá rindo pra mim, é só o reflexo. Acabou com a festa. Exato, acabou. Mas a gente fica fingindo que é pra gente, né? E aí a gente começa a intervir. Por quê? Eu acho que isso aqui também é um ponto-chave, né? Se fosse fazer uma frase-chave, essa seria agora. Que independente de ter diagnóstico ou não, se existe atraso em qualquer habilidade, deve haver intervenção. Então, vamos supor que a gente faça a neuroavaliação, que eu acho importante a gente falar sobre isso também mais pra frente, lá pros 5 anos. Mas se com 1 ano a gente percebe atraso motor ou atraso de fala, que eu digo assim, balbuciar, demora demais, não atinge aqueles marcos esperados para a faixa etária, então a gente já vai fazendo uma intervenção precoce. Esse é um grande problema atualmente, né? Que as pessoas elas querem intervir apenas após o diagnóstico. A gente está vendo claramente ali que existe atraso. Então, se porventura a gente fizer a avaliação e não der TEA, então a gente não vai intervir nada. Mas existe ali o... mas existe ali o atraso notório. Então, assim, já fica esse alerta aos pais. Se existe atraso, vamos fazer a intervenção. Tanto que algumas famílias chegam ao meu consultório muito ansiosas e apreensivas, com muito medo do diagnóstico. E eu entendo essas mães. Não é fácil para uma mãe, para um pai, para uma família... ouvir assim, eita, o seu filho, ele está no espectro autista, ele é autista. Não é fácil para uma mãe. Então, às vezes, quando a mãe é muito resistente, quando a família é muito resistente, eu falo assim, olha, independente do diagnóstico, então, vamos fazer intervenções? E a gente nem faz a avaliação naquele primeiro momento, deixa para depois e começa a fazer as intervenções. Então, já ajudamos a criança. Eu achei muito legal que tu falou que em cada época, mesmo bebezinho, dá para perceber alguns sinais. E eu imagino também que não seja uma coisa assim tão fechada, né? Sistema. Se seu filho... não faz isso, exato. Tem que ter cuidado para não ser Sim. não fechar tanto a ponto de engessar a observação. Provavelmente quem está no dia a dia vai perceber vários sinais. Quem teve mais de um filho, talvez compare, né? Sim. De um com o outro, mas... No geral, existem alguns delimitadores, assim, alguns marcadores no tempo, que você poderia dizer, ó, se por volta de tantos meses, ou de 1 ano, isso aqui não acontecer, não quer dizer que Sim, seja, não quer dizer que seja. Pronto. Isso daí é o que eu costumo dizer. Existe muito aquela frase, né? Cada criança tem seu tempo. Eu não concordo com essa frase, assim, que cada criança tem seu tempo no sentido de bater o martelo para isso. Ao mesmo tempo também que eu não concordo que com 4 meses tem que ser isso, com 6 meses tem que ser isso, com 1 ano tem que ser aquilo. Também não concordo dessa forma.
Mas existe ali como se fosse uma linha padrão para a gente ir se baseando aos poucos, para a gente entender aos poucos o que é esperado para aquela faixa etária. A questão do autismo, a principal questão é o quê? Habilidades sociais de comunicação. Eu estava até falando com meu esposo também. Comunicação é diferente de linguagem. Não é porque uma pessoa fala audivelmente que aquela pessoa ela se comunica bem. Então, comunicar-se começa como? Começa olhando quando a criança, o bebezinho ali, quando tá com 3 meses, você tá com chocalho e ele tá acompanhando ali com o olhar. Quando tá com 4 meses e começa a dar uma gargalhadinha, começa a sorrir quando escuta a voz da mãe, do pai, da avó. Então a gente começa a perceber que o bebê começa a se comunicar, que começa a gritar, né? Tem a fase que o bebê começa a gritar. Então ali ele não está falando, mas ele está se comunicando, ele está aprendendo a se comunicar. Eu estaria atenta, eu sugiro, né, uma atenção especial à comunicação. Isso, assim, para os bebês. Mas, claro que a cada mês a gente tá ali na pediatra, a pediatra vai começar a orientar a família, vai dizer, eita, precisamos trabalhar melhor isso, precisamos trabalhar melhor aquilo. Porque se houver atraso, a gente já vai ali estimulando mais, trabalhando mais com o bebê. É por isso, eu abro até um parêntese aqui, que sugerem tanto, e assim, eu até imploro, que não haja telas nessa fase. Por quê? Porque um bebê frente à tela, assim, a gente tá em frente a essa televisão aqui agora, ele só vai receber. Ele não vai ali ter um diálogo social, ele não vai ter uma comunicação social, ele não vai interagir. Exatamente, vai hiperestimular tanto a visão quanto o cérebro. Então ali o bebê ele não vai ter nenhuma instiga para ele poder balbuciar, falar, dar uma choradinha, dar uma gargalhada e acaba atrasando. Por isso, até crianças que é oferecido a elas telas antes dos 2 anos, muitas vezes elas apresentam características muito semelhantes, mas não necessariamente é. Então, tá entendendo como é delicado? A gente precisa entender todo o contexto, toda a rotina da criança. Então, pelo que eu estou entendendo, o uso de tela em crianças menores de 2 anos pode desenvolver, inclusive, sintomas de uma criança que não nasceu com assim, tela, mas ela pode desenvolver... Isso é a parte que os haters, eles cortam e prejudicam a gente no Instagram, mas cortem cortem completo. Crianças que passam muito tempo em telas, e isso não é do 0 a 2 anos. Pode ser crianças até 12 anos de idade. Crianças que têm muito tempo de telas, elas vão desenvolver características semelhantes ao TEA. Elas não vão desenvolver TEA, mas vão desenvolver características semelhantes. E aí é que vai gerar a dúvida. E aí confunde. Uma criança... Agora me diga uma coisa. Se for uma criança com 6 anos que é muito colocada frente à TV, a gente já acompanhou essa criança antes e sabe que não é. Mas se for um bebezinho, que desde os seus 3 meses ele fica frente à TV e ele vai crescendo e tá ali com 6 anos, cheio de estereotipias motoras, com atraso na fala, mas ele não era. Só que ele assumiu tantas características devido à hiperestimulação, devido também ao atraso, né, que a tela causa, que a gente confunde e acaba recebendo o diagnóstico sem ser. Então, mais uma vez eu digo aí, para não ter cortes errados, não é que a tela vai causar, mas que vai confundir bastante. E aí, como é que, num caso como esse, estou pensando num caso como esse, como é que o profissional vai conseguir distinguir do que é o sintoma causado pela o hiperestímulo da tela e quando, na verdade, é um autismo? Pronto, aí isso daí, pronto, não existe um remédio para autismo, né? Não existe isso, um remédio para autismo, um remédio para isso, um remédio para aquilo, não. Mas o protocolo vai ser o mesmo, porque a criança ela vai ter ela vai ter os mesmos prejuízos. Então é isso que eu tô querendo dizer. A criança que tem a deformidade cerebral, ali a gente vai ter que trabalhar com ela de uma forma, e a criança que poderia ter um desenvolvimento típico, a gente vai trabalhar com ela daquela mesma forma, porque houve essa deformidade cerebral, houve esse hiperestímulo, houve essa modulação do comportamento. Isso é coisa que o meu esposo fala muito bem, inclusive. Houve essa modulação do comportamento dela. É como se ela fosse ensinada, projetada, para ser daquele jeito. Então, acaba que a gente vai acabar tendo o mesmo protocolo. Mas como é que a gente sabe, pastor, que foi uma família que ofereceu telas demais, açúcar demais, hiperestímulo demais, e foi uma criança que nasceu com essa condição do neurodesenvolvimento? A gente sabe porque é muito difícil a família parar.
Eu tenho crianças, eu já atendi crianças que, aos seus 6 anos, a família ficou super abalada com o diagnóstico, super abalada mesmo, mas continuou a rotina de telas, continuou a rotina de videogame, de celular. Então, a gente vê a rotina E o familiar profissional tem Exato, sua limitação, né? Você não tem como exato. entrar na casa da pessoa e... E uma frase aí que fica bom para corte também é que a criança é resultado da dinâmica familiar. Quando eu vou atender uma família, quando eu vou receber, a primeira coisa que eu faço é ter 1 hora e meia de sessão com os pais. E a gente entende ali qual é a dinâmica familiar e as consequências daquilo para a vida de uma criança. Aí, a partir dessa conversa com os pais, quando eu vou ver a criança, a gente já vê o fruto daquela conversa, que é o fruto da rotina daquela criança, o fruto da, assim, como é que funciona a dinâmica familiar ali. Então, são crianças que muitas vezes consomem muitos doces, crianças que não fazem prática de atividade física, crianças muito imersas em tecnologia, celular, videogame, computador. E eu não sou aquela pessoa assim, sou totalmente contra desenhos animados, não sou essa pessoa. Mas com equilíbrio, com cautela, com fiscalização. Hoje em dia, esses jogos, né, são jogos hiperestimulantes. Tem também os aplicativos de vídeos rápidos. Eu não sei Reels se... É, e coisa exato. Eu não do sei se o gênero. senhor já presenciou, mas eu presencio isso diariamente. Crianças que não têm paciência mais de assistir um filme. Ir para um cinema, não tem mais paciência para Interessante que isso. o Reels ele é viciante, né? Porque você vê um pouquinho de cada coisa e uma não tem conexão com a outra. Então você tem vários temas sendo tratados E ali rápido. e é uma coisa que você não consegue parar. Isso. E até puxando o gancho, né? Isso de ser rápido, uma coisa que não consegue parar, é o sistema de recompensa, que a gente entra no TDAH. O que é o TDAH, né? Dividido em 3 maneiras, que é desatento, hiperativo e algo que às vezes as pessoas esquecem, que é impulsivo também. O autista, ele pode ou não ter Isso. TDAH, né? É o que a gente chama de comorbidades. Sim. Pode acontecer do autista ele ter comorbidades como ansiedade, TDAH, insônia, é muito presente também. Pronto, já fica um destaque aí para as famílias que, poxa, eu tenho essa dúvida, eu percebo algumas características no meu filho. Por vezes a gente vê insônia, questões gastrointestinais, prisão de ventre, muito frequente também, desconfortos abdominais. Então, a ansiedade, né? O toque, por exemplo, às vezes o autista... É muito sensível, né, ao toque. Isso. Por exemplo, às vezes já presenciei um caso que tem aquelas garrafinhas de água mineral no aniversário de criança. E a criança autista, ela quis tirar todas as tampinhas. Ela só sossegou quando ela tirou todas as tampinhas. Então, assim, quando a gente percebe esses padrões, assim, muito ansiosos, e que eu preciso fazer isso, eu preciso, sem muita lógica, então já é um alerta. Acende o sinal. Isso. Aí é o que a gente chama de comorbidades, que são coisas que podem acontecer. O principal que a gente vê é o quê? Estereotipias nos braços, muitas vezes, assim, pulando, e a questão da comunicação. O que a gente bate o martelo é isso, é a comunicação e interação social. O olhar, não consegue falar olhando, não consegue se comunicar bem, enfim, são os pontos mais, assim, a grosso modo, que a gente observa de maior relevância se existe ou não naquele caso. E aí o TDAH, né? Antes a gente entrar aí nos detalhes, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí muitas vezes a gente fica na desatenção e na hiperatividade e a gente esquece a impulsividade, que também é uma característica do TDAH, que é desatenção. Pode ser desatenção, pode ser só hiperatividade, pode ser só impulsividade ou pode ser o combo, né? O combo completo aí dos 3. E é um desafio muito grande, porque até a pessoa reconhecer que tem esse TDAH e usar mecanismos ali para poder driblar suas dificuldades na rotina é um desafio. É complicado. Você tava falando aí, eu tava me lembrando aqui do dia a dia da escola, né? Como isso tá muito claro pra gente aqui no nosso dia a dia. Tem criança que é muito focada. Ela senta, mesmo com pouca idade, e ela presta atenção e o professor diz para fazer a atividade, ela faz, ela termina e vai pro parquinho tranquila. E tem crianças que claramente você não vê, não é birra, não é assim uma maldade da criança ali, existe isso também, claro,
Eu não tô desconsiderando o pecado. Mas criança que simplesmente ela tá aqui, ela voa mesmo, ela viaja. Ela vai pensar, né, em outras coisas. Ela fica olhando pro lápis. Isso pode ser um sintoma de TDAH. Um indício, né? Indício. Pronto. Aí uma coisa que eu também sempre falo com os pais é assim, se a gente percebe só naquele momento da escola, é muito difícil que seja. Às vezes é falta de disciplina, desinteresse, às vezes é uma criança mais avoada mesmo, que não tem tanta disciplina com os estudos, mas se acontece em diversas situações, em diversos cenários da vida da criança, aí já é algo bem... E me parece que todos essa sopa de letrinhas, né, TEA, TDAH, TOD, tem um chamado TOD também, já apareceu lá daqui na escola, eles sempre estiveram no nosso meio, né? Na nossa época também existiam crianças assim, mas não tinham laudo, era isso, é por aí. Pronto, o que é que a gente percebe? É que foram os sofredores, né? Existem muitos adultos que a duras penas conseguiram concluir suas atividades escolares, de faculdade, mas que foi muito difícil e que eles mereciam o seu diagnóstico e a sua intervenção. Mas hoje também existe esse hiperdiagnóstico, esse hipernúmero de diagnósticos justamente por isso. Por exemplo, às vezes é uma criança desinteressada com responsabilidades. Aí uma criança quietinha, mas desinteressada com responsabilidades, que está na escola e fica voando e tudo mais, mas em qualquer outro ambiente, em casa, no inglês, no futebol, é super, super ligada. Então, assim, a gente poxa, isso é TDAH? TDAH seletivo só na escola? Então, é mais complicado. Mas pode acontecer também de uma criança ela ser desatenta, ela ser mais avoada em diversos cenários, mas em matemática não. Em matemática ela é virada e ela faz tudo ali. Às vezes é um hiperfoco. Por isso é tão importante. Hoje dizem assim, quem é que faz o diagnóstico do TDAH, do TEA? Hoje, não... assim, na minha concepção, né, e também de muitos profissionais confiáveis aqui da cidade, do estado da gente. Não basta você ir a um médico e o médico falar assim, tem isso. Ou você é um psicólogo e o psicólogo fala, tem isso. Não. Hoje é super indicado a neuroavaliação. Porque a neuroavaliação é como se fosse um hemograma cerebral. A gente vai ver ali os processos atencionais, de memória. Existe exame para isso? Exame não, clínico? Essa neuroavaliação é composta por testes. E esses testes não são testes do Google, nem daquele BuzzFeed. Não vale aquele teste do Google. Não vale, de jeito nenhum. Inclusive, existem outros profissionais que aplicam testes. E eu não estou desconsiderando os testes deles. Mas existe uma bateria de testes que só pode ser aplicada por psicólogos, neuropsicólogos, é melhor que seja, que a gente só compra com o número de registro que, inclusive, neurologistas e psiquiatras encaminham para essa especialidade, que no caso é o que eu trabalho, neuropsicólogo, que só eu posso comprar. Um psicopedagogo não pode comprar. Aproveitando para dizer que a doutora não atende só em Campina Grande, mas atende também à distância. Atende online também. Mas pronto, apesar de ser muito interessante para mim avaliações neuropsicológicas, eu não faço online. Justamente porque eu preciso ver a criança ali, como ela se comporta no ambiente, como é que ela pega no lápis, como é que ela faz. Então, assim, realmente é um exame bem clínico. A gente vai ter os resultados lá, mas é algo bem clínico mesmo, que a gente vai observar em detalhes. Não existe um exame de imagem, um exame de sangue que a gente faça que denuncie qualquer um desses transtornos. Mas a gente vai fazendo essa neuroavaliação para entender ali os aspectos cognitivos, os processos cognitivos da criança, adolescente e do adulto. Então, hoje, o que eu trouxe assim, né, como algo chave para a noite de hoje. Existe o hiperdiagnóstico hoje, existe muitas vezes confundido com o ambiente que a criança está inserida. Porque a gente roda, mas a gente para no mesmo lugar, né? Criança precisa de vivências. Hoje, muitas crianças são negligenciadas às telas, negligenciadas assim, terceirizar, né, a criação dos nossos filhos, e acaba que os prejuízos são esses, são diagnósticos. No entanto, graças a Deus, hoje nós temos uma equipe multiprofissional que pode ajudar quem realmente precisa, e antes não tinha isso. O conhecimento antes sobre TEA era quase nada, né? Sobre TDAH, medicamento... Quase uma criança chegar aqui com um cordãozinho mostrando assim suas dificuldades, o que ela precisa ser ajudada, isso era quase que impossível. A gente tratava aquela criança, excluía ela, né? Não sabe fazer isso, então fica ali desenhando. A gente não adaptava para a criança.
Então, assim, é um grande avanço, mas é um grande avanço que eu ainda acredito que a gente precisa ter um cuidado para não bagunçar, né? Para não Entendi. botar todo Não mundo no mesmo exagerar, saco. Mas vamos lá. Vou me colocar no lugar de um pai que acabou de receber o laudo. Isso deve abalar muito um pai e uma mãe. E recebi o laudo, tô aqui no teu consultório e o que é que eu faço agora? Eu tô perdido. Qual seria o primeiro passo que eu deveria dar como um pai diante de um laudo? Pronto. Aí, o que eu costumo falar para os pais, né? Quando é um laudo de uma página, eu já fico assim. Então, fale bastante com esse profissional e peça muitas explicações. Como é que a gente faz? A gente, quando vai dar um laudo desse, a gente dá um relatório de mais ou menos 15 a 20 páginas. E nesse relatório, vai conter lá cada processo cognitivo da criança. Atenção, memória, senso-percepção, emoção, questões em relação a números, letras. E ali vai mostrar onde a criança... Uma criança com TDAH, ela não precisa de uma intervenção em tudo. Ela não precisa ir para fono, psicopedagogo, TO, psicólogo, aula de reforço, isso, aquilo. Não, ela não precisa de tudo, mas existem alguns reforços que ela vai precisar. Então, juntamente com o laudo, você precisa solicitar ao profissional essa orientação. Porque o próximo passo para crianças com TEA e TDAH são as terapias. Por exemplo, TEA, a depender do nível, eu botaria, sabe? Eu colocaria em terapias. Mas TDAH, a depender do nível, é apenas uma organização de rotina, uma orientação familiar, a depender do nível. Então, sempre que a gente vem junto com o diagnóstico, é como o senhor falou, né? Não é fácil para a família. A gente não pode só lançar o diagnóstico ali. E é o que muitas famílias recebem, né? Recebem o diagnóstico, ficam perdidas, às vezes exigem da escola uma solução. Às vezes exigem da psicóloga uma solução, mas é mudar toda a rede familiar em prol da criança, mudar a rotina da criança. O que acontece lá no consultório é como se fosse assim, de praxe, né? TDAH, inserir uma atividade física, diminuição de telas, nutrição. A criança precisa de uma dieta que não seja hiperestimulante, açúcar, carboidrato. Temos que diminuir isso. Então, assim, a gente vai mexer com a criança. A gente vai mexer com todos os aspectos da saúde dela para ajudá-la a lidar melhor com o seu TDAH. E aí, quando a gente vai percebendo essa mudança de rotina, inserção de novas atividades, se a gente não percebe a evolução, se está muito difícil, a gente entra com a medicação. Eu não, porque eu não posso medicar, mas a gente encaminha um neurologista. Que no final das contas é um trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto de vários profissionais Isso, mas assim, cada um trata da sua área. Quem né? receber esse diagnóstico não sai de lá sem as orientações. Porque é como se fosse um cego no tiroteio, né? Tá lá no meio das balas, mas não sabe para onde ir, o que fazer. Então, assim, o diagnóstico, ele vem junto das orientações. Tem crianças hoje que eu atendo, TDAH, que a minha orientação foi colocar na natação, por exemplo. Vamos colocar no esporte, e a gente já viu ganhos absurdos e não precisa de mais nada. A criança já conseguiu se regular emocionalmente, já tá ali mais tranquila, e a gente consegue seguir com aquela criança. Já outras precisaram ir para um psicopedagogo, para uma aula de reforço e para terapia. Então, não tem aquela receita de bolo. Todas as crianças vão precisar disso. Não. Depende muito de cada criança. Porque crianças não são bolos, né? Isso. Às vezes eu acho que o maior problema tem sido esse aí, né? Inevitavelmente a escola nos faz ter que buscar mais informação sobre isso. E a maioria dos problemas mais sérios nesse caso são de famílias que receberam laudos e às vezes o profissional é muito fechado. Tem que ser isso e nada mais. Muita medicação e pouca ação nesse sentido, né? De fazer com que a criança se desenvolva, porque o laudo do autismo ou do TDAH não é o fim do mundo. E o que é que a medicação faz, pastor? Isso para qualquer questão, ansiedade, depressão, até para os transtornos de humor, né? Que a gente chama de ansiedade, depressão, toque, o que for. A medicação, ela vai dar uma trégua para a gente poder trabalhar. Por exemplo, uma pessoa, um adulto, com muita ansiedade, e eu sugiro assim, vamos fazer isso, isso e aquilo, eu não consigo. Eu tô tentando com todas as minhas forças e eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Então, a gente entra com a medicação para ele ter aquela força para conseguir e vai trabalhando, intervindo. Se a gente deixar só na medicação, sempre quando a gente tirar, vai acontecer o quê? Tudo volta. A medicação tá deixando só dormente ali, né? Mas tudo volta. Em relação ao TDAH, a gente consegue ali, na fase adulta, uma remissão dos sintomas. Não que a pessoa não vai ter mais TDAH, como eu disse, é uma questão do neurodesenvolvimento. Não é algo adquirido, é algo que já tem em você.
Mas a gente consegue a remissão dos sintomas com a rotina bem estabelecida, às vezes com o auxílio do medicamento. Quando a pessoa reconhece, acontece muito, assim, de um adulto com TDAH, ele se sentir aquele adulto preguiçoso, meio que fracassado. Ah, meu Deus, todo mundo consegue manter essa rotina, eu não consigo. Até ele reconhecer o que ele tem. Quando ele reconhece e vai ali com o auxílio do medicamento, com as terapias, até mesmo com a própria regulação emocional dele, ele começa ali... Se não conhecer a debilidade, não tem como lidar com ela, né? Exatamente. Eu queria que você falasse agora, talvez o ponto mais sensível, porque a nossa audiência, ela é prioritariamente uma audiência ligada à educação. A gente vai falar agora sobre como esses transtornos, eles impactam na educação dos nossos filhos. Se são limitadores essenciais ou se eles podem ser driblados na escola, para quem faz homeschool. É possível contornar, é possível a criança progredir. Eu estou me colocando no lugar de um pai aqui. Meu filho ele vai desenvolver bem? Isso, assim, eu acho que é a grande apreensão, né? Muitas mães, principalmente até a nível de suporte 3, elas ficam preocupadas de, meu Deus, se acontecer uma coisa comigo, o que vai ser com meu filho, né? Eu recebo esse relato no consultório e se eu não estiver lá, como é que ele vai conseguir? E é justamente aí que a gente entra. A gente entra não para simplesmente dar um jeitinho ali, mas para adaptar para a criança, que ela possa usufruir de tudo que é oferecido a crianças típicas, que ela possa usufruir de igual modo. E não é, assim, querendo fazer aquela política de boa vizinhança, é realmente de igual modo. Eu não sei se essa pessoa está na live, mas eu poderia dar o exemplo de tia Luísa. Tia Luísa é uma amiga minha, pessoal, e ela também é psicopedagoga, e ela alfabetiza crianças com TEA. Crianças TEA, né? Crianças autistas. Hoje em dia não é mais falado que as crianças têm autismo, mas que elas são autistas. Então, ela alfabetiza essas crianças e está ali na escola para incluir aquela coisa, né? A integração e a inclusão é totalmente diferente. A integração é quando estão ali todas as crianças típicas numa roda, fazendo algum tipo de atividade, e naquela mesma sala tem uma criança que é autista, só que está ali no cantinho fazendo outra atividade com a professora. Isso é integração. Ela está no mesmo ambiente, no entanto, ela não está tendo o direito de participar daquela mesma situação. A inclusão chega exatamente para isso. Para a criança, ela está naquela roda também. Da forma dela, se adaptando da maneira dela, mas conquistando também esse espaço. É aí também que entra a acompanhante terapêutica. O nosso objetivo é que a criança precise cada vez mais dessa acompanhante. Mas até ela conseguir, a gente tem ali aquela acompanhante... Cada vez menos, né? Cada vez menos, me desculpe, cada vez menos dessa acompanhante terapêutica. Mas até ela conseguir, aquela acompanhante vai estar ali para ser um suporte. É exatamente aquilo que eu falei, nível de suporte. Uma criança TEA nível 1 vai precisar de um suporte menor. Talvez aquela acompanhante terapêutica não precise estar ali na hora do recreio, por exemplo. Uhum. Talvez não precise estar na aula de matemática, porque a criança apresenta uma afinidade maior, uma facilidade maior em matemática. Já a nível de suporte 3... precisa daquela acompanhante por mais tempo, mas aquela acompanhante está ali para ser um suporte, para ser uma ponte da realidade da sala de aula com a realidade daquela criança, onde a criança ela não vai se isentar daquela realidade e ela vai encontrar uma pessoa facilitadora para lhe ajudar, que lhe dê o suporte. Por isso, aqueles níveis de suporte. Entendi. Então, dá para... Sim. Uma pergunta retórica, porque eu vivo isso todo dia e eu sei que dá. Mas eu estou tentando sempre me colocar no lugar de um pai. Agora, voltando ainda para o ambiente da escola. Quão importante é que as turmas da escola não sejam muito grandes, não sejam assim, turmas de 25, 30 alunos, como a lei, no final das contas, permite. Sim. As escolas que fazem isso não estão descumprindo necessariamente a lei. Mas quão importante é que haja interação, haja essa integração e a inclusão desses alunos com o ambiente, mas o quanto eles precisam de uma personalização do ensino Pastor, por conta desses transtornos. Essa questão de número de alunos por sala de aula, opinião pessoal, né? Certo. Independente de haver diagnóstico ou não, eu não acredito muito em uma sala superlotada.
Porque, havendo diagnóstico ou não, cada criança, a gente estava conversando sobre isso antes de começar a nossa live, cada criança é única e cada uma pode apresentar um nível de dificuldade que precisa de um suporte. Não é porque uma criança não tem um diagnóstico que ela não precisa de um suporte especial na leitura. Então, como o professor ele vai dar conta de 35 crianças? Né? Como é que o professor vai saber Imagina ali... que no infantil são 25 mais 10% de tolerância, né? Como é que você cuida de crianças de 2, 3 anos, 25 com um professor sozinho, né? Exato. Assim, e a gente pode até dizer, mas tem um auxiliar também. Mas eu acho difícil o professor entender o contexto de cada criança, saber como pode ajudá-la, porque não é assim, eu vou conseguir ajudar aquela criança de uma forma e a outra não é igual. Já é de outra forma que eu vou conseguir ajudar aquela outra criança. Então, é importante, assim, primeiro, eu sou a favor de uma sala com menos quantidade de alunos, onde o professor ele possa enxergar cada criança, ou uma maior quantidade de professores, que as escolas também não acham isso tão interessante, né? Ou uma menor quantidade de alunos, ou uma maior quantidade de professores que estejam ali, para que a criança seja atendida em todas as suas necessidades. A gente pega aí uma criança, vamos dizer, com TDAH, com TEA, que tem necessidades muito expostas, mas a gente também vê prejuízo, até ampliando um pouco o tema aqui da gente, a gente vê um prejuízo, por exemplo, em crianças tímidas. Crianças que têm ansiedade, são extremamente tímidas, que não conseguem perguntar, que têm vergonha de errar. Então, aquela criança no meio de 35 ali é esquecida, é escanteada, é aquela criança quietinha que não dá trabalho, mas também não evolui em suas capacidades sociais. É muito enfim. mais fácil você se esconder na multidão, né? Exato. O tímido, ele vai ficando por ali, o professor tem tanta gente para lidar que ele acaba não tendo condições, não é que o professor é negligente, nada do tipo. E em relação a crianças com diagnóstico, que apresentam laudo, é um ambiente hiperestimulante, né? Junte 10 crianças já é bem estimulante. Imagine 25 crianças, né? 25, 30 crianças. É um ambiente mais estimulante, é um ambiente ali onde vai ver a criança, às vezes, com tela, apresenta hipersensibilidade nos sentidos visuais, auditivos, enfim. Então, é um ambiente estressor. Se torna, ao invés de um ambiente de aprendizado, que deve ser um ambiente tranquilo, leve, se torna um ambiente estressor para a criança. Então, esse cuidado também é importante. E só ressaltando a vocês que não é apenas a criança com TEA e com TDAH que não deve estar num ambiente hiperestimulado. Somos todos nós. Tipo assim, eu, o senhor, todos nós. Tanto que até é sugerido, não tome café depois de tal hora. Faça exercício físico pela manhã. Porque hiperestimular o nosso cérebro não faz bem pra gente. Envelhece, cansa a gente, dá um esgotamento mental na gente. Então, imagine isso com a criança que está com o cérebro em formação. Agora, imagine a criança que está com o cérebro em formação e já tem essa tendência hiperestimulante. Aí você imagina uma criança que acorda, vai para uma tela, muito estímulo, aí ela sai da tela, toma banho, troca de roupa, vai para a escola, come a besteira dela, né? Come um monte de porcaria, sai, vai para a escola, 25, 28, 30 alunos numa turma só. E isso vai ao longo do tempo, né? São 5 horas por dia, 15 anos da vida. E depois a gente não sabe o porquê deu errado, né? Isso. E assim, é tudo uma cadeia, né? A gente tá vendo que o índice de obesidade infantil tem aumentado, crianças com ansiedade também tem aumentado. Como a gente estava falando anteriormente, crianças que não conseguem assistir um filme. Se for um vídeo maior de 10 minutos, já é cansativo, já é o tédio, não sabem lidar com o tédio, porque o tempo todo tudo é muito rápido. E aí também eu entro num tema importante que eu não queria deixar de falar, que é o sistema de recompensa. Tanto para o TDAH quanto para o autista, isso é muito frequente, mas eu queria enfatizar a questão do TDAH. Que como é que é esse sistema de recompensa? Tudo é tão rápido, tudo funciona tão rápido, que todo momento ele quer uma recompensa. Quer um açúcar, quer um jogo, quer aí naquele jogo, rápido, vai, levanta, pula, mata, faz isso, faz aquilo. Então tudo tem que ser muito rápido. E acaba que o quê? Atividades que não geram recompensas, elas não são feitas. Como, por exemplo, estudar para uma prova, tomar um banho, comer devagar, comer sem ser na televisão. Então essas atividades que dão uma refreada, e parece que assim, o freio é uma boa expressão, não sei se você concorda. Falta um pouco de freio para quem tem esse tipo de transtorno, né? Tudo é muito rápido e agitado, então tudo que freia um pouco, organiza um pouco a mente, parece que ajuda, não é isso? E assim, uma coisa eu digo aos pais, né, que estão nos ouvindo, é muito difícil. A gente falando assim,
Oxe, parece que amanhã a gente coloca o freio e tchau, né? Eu falei oxe aqui, não sei quantos não são daqui da Paraíba, né? Mas é a nossa expressão. Então, parece que a gente bota um freio e a partir da manhã tem rotina e a criança vai melhorar. É muito difícil, porque uma característica não só de criança com TDAH, mas de qualquer ser humano do mundo, é a dificuldade de lidar com frustração. Então, se uma criança passou muito tempo da sua vida consumindo açúcar deliberadamente, tendo uma rotina cheia de telas, sem uma rotina de compromissos e responsabilidades, como, por exemplo, uma tarefa de casa, uma atividade em casa que essa criança possa ajudar, fazer isso amanhã vai ser muito difícil. Mas aí é onde a gente entra a perseverança pelo bem da criança, né? O bem da criança não é o que ela tá gostando, é o que nós, adultos, saudáveis, sabemos que é o bem para ela. Então, muitas vezes eu vejo que, atualmente, né, eu até postei um vídeo sobre isso, na ânsia dos pais serem amados pelos seus filhos, eles entregam os seus filhos aos seus próprios prazeres, para, assim, ser o pai legal, ser a mãe legal, e acaba perdendo aquela figura de autoridade porque nós existimos para colocar rédeas e direcionar os nossos filhos. E os pais, eles muitas vezes não fazem isso, não, eu não diria com má intenção, sabe? Eu diria assim, não é o desejo de ser amado pelos filhos. Então, eles perdem essa postura de autoridade e prejudica a criança. Como, eu acho que assim, algo que a gente falou muito aqui são crianças que não têm o transtorno, mas elas parecem ter devido a uma desregulação em sua rotina, em sua forma de viver. E a gente não vai dizer assim, é culpa dos pais, mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade não é da criança de 5 anos. A responsabilidade não é do professor. Não é do tio da educação física. A responsabilidade é nossa, de orientar aquela criança até o momento que ela vai conseguir se orientar sozinha. Então, eu deixo assim, até esse alerta aqui, que nós precisamos trazer mais as crianças para a vida real, e eu não digo só em relação a telas, mas em relação a também, assim, estilos de vida mesmo, sabe? A vida real, de uma casa real, de uma rotina real, de responsabilidades. Eu já conheci crianças de 7 anos que não tinham diagnóstico nenhum, mas não sabia abotoar o short, porque sempre a babá ia lá e abotoava para ela, sabe? Tem uma expressão na escritura, primeira carta de Pedro, ele fala a vida comum do lar. Isso é uma expressão valiosíssima, né? Que às vezes a gente deixa de lado pela vida comum profissional. E uma coisa não precisa necessariamente brigar com a outra, né? Todo mundo tem 1 milhão de atividades para fazer, todo mundo tem que sustentar a casa, isso tá no jogo. Mas a grande questão é que a vida comum do lar é extremamente importante, né? O lidar com os filhos, o deixá-los tentar começar a dar os primeiros passos na sua própria individualidade, que é abotoar o sapato, né? Saber se vestir. Inicialmente o pai e a mãe estão por ali, depois eles vão fazendo sozinhos. Sim. Ganhar independência aos poucos. Isso ajuda muito no desenvolvimento, não só de quem tem TEA e até digo ao senhor, pastor, que, por exemplo, TO, muitas vezes é sugerido a terapia ocupacional para crianças com TEA e TDAH para ensinar isso. O que é a terapia ocupacional? É um consultório que tem uma cama lá que vai ensinar a criança a forrar a sua cama. É um consultório que tem um sapato que vai ensinar a criança a dar um nó no sapato. Isso dá para fazer em casa, né? Mas além de dar para fazer em casa, me digam uma coisa. São só crianças com TEA e TDAH que atualmente a gente vê precisando desse nível de suporte? Então, é exatamente por isso. Quando a gente chega no consultório e tem muito diagnóstico, é porque muita criança está precisando de suporte em coisas que elas podiam ter aprendido antes. Mas aí a gente também não fica desesperado, né? Após essa live, a gente pode se ajustar um pouco e ajustar as rédeas. E não, vamos recomeçar, vamos fazer diferente. Até porque não é sempre que, apesar de você tentar fazer isso com as melhores intenções do mundo, não é sempre que sua criança vai ter você, né? Stefano, eu estava pensando aqui num ponto que você tocou em relação a o que se pode fazer em termos da individualidade da criança, independentemente se tem TDAH, se tem autismo, mas que cada criança tem um desenvolvimento, né, que precisa ser respeitado. Dentro do próprio espectro, você tem níveis, você tem... As crianças são diferentes, toda criança com TEA ela não é exatamente igual, né? Ela tem a sua própria personalidade. Não é retirar a personalidade da criança porque ela tem determinado transtorno. Então, me parece que
quanto maior for a personalização do ensino, né, da educação, isso vai ajudar também no desenvolvimento da criança. O fato de você integrar, de você colocar numa sala e tentar incluir, dentre outras crianças, não desfaz a distinção que ela tem. Sim. Não só por conta do transtorno, mas por conta dela ser uma pessoa diferente. Sim. A gente enfrenta isso aqui na escola, né? É um desafio diário de ser cada dia mais personalista no trato com as crianças. Por isso, tão poucos alunos por sala, por isso, mais professores por sala, mas principalmente a gente tem um cuidado de que o ensino seja personalizado, porque Joãozinho, que é da mesma idade de Mariazinha, não são iguais, são pessoas diferentes. Né? Isso, do ponto de vista do seu trabalho, isso tem algum efeito? Assim, como eu tinha dito ao senhor anteriormente, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que não é porque uma criança ela tem determinada idade que ela já tem todas essas habilidades e está pronta para aprender aquilo. Então, a gente vai observar o que é que a criança necessita. E a gente vai tentar, como eu disse também anteriormente, mas ficou gravado. Ao mesmo tempo que existe um marco para cada faixa etária, existe um marco que deve ser observado e considerado. A gente não vai pegar uma criança de 8 anos e chutar com uma criança de 2 e achar que isso é normal, né? Então, existe um marco que deve ser considerado. Mas também existe... Especificamente, cada criança ela tem dificuldades que devem ser observadas e supridas. O que é que acontece? Em muitos ambientes, e isso eu não digo só em escola, em diversos ambientes, a gente pega um saco de criança de 6 anos e todas elas vão aprender isso na mesma metodologia, do mesmo jeito, e quem não aprendeu vai fazer o quê? Aula de reforço. Mas a gente não é que a gente vai pegar uma metodologia para cada criança, mas a gente vai entender em que ponto cada criança está ali para a gente ser esse suporte. Aí eu vejo o professor dessa forma. Eu vejo o professor como um suporte. Aquele professor vai ver que Joãozinho, ele deveria estar aqui no ponto X, mas ele enganchou no ponto P. Então, o professor vai ajudar para ele rapidinho chegar ali no X e conseguir acompanhar. Aí o pessoal chega aqui dizendo, mas as crianças de vocês de 6 anos elas já estão lendo aí um monte de palavra por minuto. Quando meu filho chega, ele vai ficar fora da turminha, padrão, né? do padrão. Mas não tem padrão. Aqui não são todas as crianças de 6 anos que leem exatamente a mesma coisa. Muitas têm problemas que vão ser resolvidos. Então, o que a gente precisa saber é que cada criança é uma criança. Sim. E ela precisa, de fato, ter o suporte que ela necessita, seja TEA, seja TDAH, Eu acredito, seja... Paixão, que seja assim, é o suporte que ela precisa para chegar aqui. Isso, ela vai chegar. O que a escola propõe é o quê? O seu filho vai conseguir fazer isso. Mas talvez o meu filho, o caminho dele seja a sua filha, o caminho seja outro, mas ele vai conseguir fazer isso. Então vai dando o suporte que precisa para chegar lá. A metodologia é essa, mas a gente vai dando um suporte aqui, um suporte ali, para ele chegar lá. É isso que eu acredito, né? Que é o papel do professor é ser um facilitador, ser esse suporte. E nesse imbróglio todo, né? Eu imagino uma confusão de muitos sentimentos que passam na cabeça dos pais. E a fé? Você, como uma psicóloga cristã, já se declarou desde o começo. Onde é que a fé ela pode ajudar em todo esse processo de desenvolvimento? Eu acredito que, primeiramente, a gente lembrar que os filhos são a herança do Senhor, a recompensa que Ele dá. Não tem dizendo lá, categorizando qual filho, como o filho é, em qual potencialidade ele tem, qual é a coisa que é precisar de reforço. Só diz isso, que filhos são recompensa do Senhor, são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, a gente primeiro tratar a criança dessa forma, como herança do Senhor. Então, uma herança do nosso Deus. Preciosíssima, né? Então, a criança é preciosa. Isso... Eu tenho meu bebê, né? Mas eu também tenho muitas crianças que eu atendo e os pais, eles sabem que eu trato cada criança como preciosa para mim. Porque cada criança é uma vida ali, né? Uma vida inteira para o Senhor. Então, eu acredito que esse é o primeiro ponto. A gente não rotular, né? É bem clichê essa frase. Não vamos rotular, não vamos categorizar, mas esse versículo diz exatamente isso. Ele abrange filho. Ele não diz o tipo de filho, se é menino, se é menina, se é primogênito, se é o outro. Enfim, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1. É uma herança do Senhor. Então, a gente tratar como essa herança. Essa herança preciosa, como é que a gente trataria? Então, assim, eu acredito que a gente trataria sem negligência, fazendo tudo necessário
para fazer valer essa herança, né? Essa recompensa. Se é uma recompensa, a gente não imagina que seja por algo que a gente fez, né? Porque nosso Deus é um Deus gracioso. Mas a gente imagina assim, poxa, é uma recompensa, eu recebi sem fazer por merecer, mas agora eu vou até tentar, Foi né? meu pai que me deu, Foi né? meu pai que me deu, vou jogar mas agora fora. eu vou até assim, como é uma recompensa, eu vou até assim arregaçar minhas mangas e eu vou fazer, entre aspas, né? A gente nunca consegue, mas por Cristo eu vou fazer valer. Eu vou fazer valer essa recompensa. Então, para crianças típicas e atípicas. E a gente saber que o Senhor dá graça, né? Na educação, na disciplina, em tudo. Crianças típicas ou atípicas, aos olhos do Senhor, acredito que são apenas almas, né? São almas preciosas. Então, se Ele nos confiou essa responsabilidade, é porque Ele está conosco. Ele vai nos direcionar. E eu acredito que seja isso, a gente não negligenciar. Tem tantas crianças, assim, sem fazer distinção, mas eu vejo crianças muito bem cuidadas, de famílias, às vezes, sem condições, famílias atípicas, que vêm de longe para levar numa terapia pela rede pública e tudo mais. E crianças de condições sociais, financeiras altíssimas, que são negligenciadas. Então, eu acredito que a gente tratar os nossos filhos como uma recompensa do Senhor, como herança do Senhor, isso independente de diagnóstico ou não. E quem tá, né, recebeu o diagnóstico agora, talvez algum pai esteja nos assistindo justamente numa situação como essa, de muita angústia, de muita preocupação, a melhor coisa é se apegar com o Senhor. Em qualquer situação, nós devemos nos aproximar dele. Mas ainda mais numa situação como essa, né? E Deus sempre nos dá não só a luta, a dificuldade, mas também o escape, a vitória. Nós temos visto muitas famílias, né? Você vê isso todos os dias, pensando que é o fim do mundo na hora do diagnóstico, e na verdade não é. Existem muitos profissionais que Deus levantou, muitas instituições que Deus levantou na nossa época que dão esse suporte, né? Então não é o fim da... E assim, indo para esse lado, né? Situações que fogem do nosso controle também nos faz reconhecer exatamente isso, nós não temos controle. Então, assim, eu acredito muito, né? E acredito todos vocês também que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e que tudo acontece para nos aperfeiçoar a Cristo, e não é diferente, né? Com a maternidade, eu estou experimentando na prática isso. O Senhor, Ele trabalha no nosso coração. Eu acompanho muitas famílias, mas eu não sei nem dizer, nem de longe, como é que é o dia a dia, né? A manhã, a tarde, a noite, a rotina de ter uma criança atípica em casa. Eu não sei dizer nem de longe, mas uma coisa eu sei, é que o Senhor dá graça, porque essas crianças têm crescido, têm se desenvolvido, têm ocupado espaço. Eu vejo, assim, pianistas, a gente tem casos de pianistas, de esportistas, de atletas, enfim, a gente vê casos de cientistas, de criador disso, criador daquilo, de crianças que não foram negligenciadas, crianças que tiveram ali uma família que insistiu nelas, e quando eu digo insistir e investir, não necessariamente é financeiramente, né? Mas com afeto, com cuidado, direcionando aquela criança, fazer o melhor que a gente, o versículo, né? O que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Exatamente. Então, isso, independente da criança, com laudo ou sem, ela chegou nas suas mãos, né? Então, Exato. Cuide conforme as suas forças. É por aí. Cada um tem que entender a sua própria realidade, ao invés de brigar com ela, Isso. entendê-la e lutar para vencê-la. Sim. Né? Deus não nos deu uma determinada realidade para que a gente surte, né? Sim. E até não assim, murmurar, né? Ficar sempre reclamando, ficar sempre insatisfeito. Isso vai, além de destruir a criança, vai destruir a nós mesmos. Exato. É um grande trabalho, um grande desafio que os pais têm. Todos os pais têm. Todo mundo tem, que tem filho. Quem decidiu ter filhos, decidiu carregar uma grande responsabilidade por muitos anos, Isso. né? E eu já deixo aqui também a dica, a ideia, na verdade, a sugestão de crianças com diagnóstico na escola. A gente já vê muito, né? Agora tem que ter a live de crianças com diagnóstico na igreja, né? E aí eu acho que isso aí também é muito importante, porque a igreja também recebe essas crianças e muitas vezes não tem, né, ali não tem essa adaptação, não tem essa inclusão. Às vezes não sabe nem como lidar, né? Não sabe nem o que fazer. A criança fica ali com a mãe fica desesperada porque não consegue prestar um culto. Enfim, já deixa a dica aí pra... Vamos lá. pra esse... A gente vai lhe chamar muitas vezes ainda aqui. pra esse Stephanie, podcast. Foi muito, muito bom, muito enriquecedor conversar contigo hoje. Eu espero que o pessoal Hoje a tenha gente poderia gostado. ficar falando aqui, ó, porque o que eu planejei ainda faltava falar muita coisa, Mas viu? você vai segurar isso aí para uma outra oportunidade, porque eu vou aproveitar aqui e já lhe fazer um convite. Nós temos
tentado ampliar o nosso trabalho, tanto aqui na escola quanto na tutoria. Já são, para quem não sabe, a tutoria Knox Kids ajuda mais de 4.600 famílias ao redor do mundo que querem educar os seus filhos em casa ou querem fazer reforço escolar. E para esse público, além do pessoal da escola, a gente queria oferecer para essas pessoas, né, mais um produto que vai ser entregue gratuitamente daqui a algum tempo, mas depende muito desse convite, que seria um curso, né, iniciante, básico, sobre esse tema, TDAH e autismo, como os pais devem lidar desde o primeiro laudo até o desenvolvimento dessas crianças no passo a passo. Eu espero que no tempo oportuno a gente possa sentar para ver isso aí, mas você tem muita coisa para falar. Tem muita coisa mesmo. Né? Se fosse falar aqui... E aí só no curso, não dá, não tem podcast que dê conta, não dá conta, não. Então seja bem-vinda ao Knox Kids, é a nossa primeira participação, assim, e eu espero que seja a primeira de muitas, Stephanie. Stephanie é irmã em Cristo, tá com o esposo dela aqui, Ronaldo. A gente acabou deixando ele ali de fora. Próximo é com ele, né? O Ronaldo tá aqui conosco. Eu espero, se Deus quiser, que a gente possa marcar uma próxima oportunidade e quem sabe nesse curso também dá certo para a gente ajudar famílias ao redor do mundo inteiro. Para quem não conhece Stephanie ainda que está aqui, ela é psicóloga aqui em Campina Grande, irmã em Cristo, como eu já falei, e eu queria que ela falasse um pouquinho lá da clínica, como é que os atendimentos são feitos, para quem tiver interesse, poder procurá-la, a nossa parceira aqui do Knox Kids. Então, como eu disse no comecinho, né, da gravação de vocês e agora do ao vivo aqui, sou psicóloga, neuropsicóloga, trabalho com crianças e adolescentes. Também atendo adultos, mas só online. E nós temos uma clínica aqui em Campina Grande chamada Hope, Esperança, não é à toa, onde nós fazemos treino cognitivo, nós orientamos pais, nós trabalhamos com as crianças aspectos como regulação emocional, crianças com ansiedade, crianças deprimidas, crianças agressivas, nós trabalhamos com esse público infantil de forma geral e também trabalhamos com a prevenção, com a psicoeducação de emoções. Nem todas as crianças que vão ao meu consultório são crianças com laudo, são crianças com demandas, mas às vezes são pais que querem a orientação, querem que as crianças aprendam mais sobre emoções e aí nós trabalhamos com ela. Como estamos aqui no Instagram, só vocês apertarem no meu que vai ter muito conteúdo e muita coisa que a gente faz lá no consultório. Joia, muito bom, muito obrigado pela participação, você que nos acompanhou. Esse não vai ser um podcast isolado, nós vamos continuar nos próximos meses, né? Todo mês pelo menos um podcast. E o próximo, já avisando o pessoal que está nos acompanhando, nós vamos tratar sobre nutrição. Vou fazer o gancho aí, né? Porque nutrição impacta muito, né, na questão do TEA e do TDAH e muitos outros transtornos e na vida comum de qualquer criança. Então, a doutora Rayane Santos vai estar conosco daqui a 15 dias, se Deus quiser. E eu espero que vocês se programem. Se você tem interesse em outros assuntos, manda aí nos comentários os temas que vocês querem que nós possamos tratar. A gente está com uma sequência aqui de temas que nós devemos abordar nos próximos meses, mas estamos abertos aí às sugestões. Então, Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam. Sejam todos muito bem-vindos ao conteúdo do Instituto John Knox. Participem, né, dos nossos canais abertos de atendimento para quem ficou ainda com dúvida, quer saber como é que funciona a tutoria, o seminário, a escola. É só falar conosco na bio, tem sempre uma equipe esperando você. Então, tenham uma excelente noite, Deus abençoe a todos e até a próxima.